Olá, boa noite. Meu nome é Cláudia Sá, eu sou dermatologista aqui no Rio de Janeiro e hoje eu estou muito feliz porque eu vou falar sobre fotobiomodulação. É um tema que é apaixonante porque a gente vai desde as coisas mais suaves com a fotobiomodulação até coisas um pouco mais intensas, e são vários os tipos de equipamentos que a gente pode utilizar para fazer a fotobiomodulação. Eu quero agradecer a todos que me assistem aqui ao vivo, porque eu vejo que tem sempre pessoas que vêm toda semana me assistir aqui na live, no Instagram, tá? Quero agradecer de coração e fico muito feliz, é sinal de que os conteúdos que eu estou passando são conteúdos que têm interesse para todos. E eu queria dizer que eu vou salvar depois essa live no IGTV e depois eu vou também baixar ela no YouTube, tá? Para quem me acompanha no YouTube, pode assistir depois, assim como o IGTV, né, que não assiste ao vivo, mas aí se puder, clica lá no sininho, porque toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado, uma vez por semana que eu faço essa live. E se quiser também se inscreve no canal, porque lá eu tenho outros vídeos diferentes desses das lives que eu uso aqui no Instagram. Eu tenho vídeos anteriores sobre uma série de temas, é só escolher o tema que você quiser assistir. E até, se você quiser, pode pedir o link para entrar no nosso grupo de WhatsApp, Renove Sua Pele, porque lá eu tenho atualizações diárias e lá é um canal de comunicação direto comigo, tá bom? Eu e a Thaís, a gente segue direto o grupo, é um grupo que não tem assim um monte de discussão, mas a gente tem esse trâmite, essa comunicação. E o motivo da aula de hoje, que é fotobiomodulação, foi justamente inspirado nesse grupo do WhatsApp, o Renove Sua Pele, que alguém me perguntou essa semana como é isso de tratar a verruga viral sem queimar e sem destruir a pele. Então é com fotobiomodulação. E aí essa participação, uma participação bem legal, e me deu essa ideia então de trazer para vocês esse tema da fotobiomodulação. O tema da fotobiomodulação é um tema interessante porque ele não serve só para você que vem fazer o tratamento comigo, mas ele também serve para colegas que conhecem pouco sobre fotobiomodulação. Existe muita desinformação nesse assunto, embora já seja uma coisa que é usada desde a época de Aristóteles, desde a época dos gregos, tá? Então é uma coisa muito antiga, na antiguidade se utilizava a luz solar para fazer uma série de tratamentos. Hoje em dia, à medida que a ciência foi evoluindo, foi se descobrindo o que funcionava, para quê, e se dividiu o espectro de luz solar como se fosse um prisma, com vários comprimentos de onda, e cada comprimento de luz corresponde a como se fosse assim um arco-íris de cores. Cada cor é um comprimento de onda diferente, e cada comprimento de onda serve para uma finalidade diferente. Então é interessante porque os trabalhos são trabalhos assim muito fartos na literatura mundial. A pessoa que mais estuda esse assunto, que a gente tem mais consistência de trabalhos assim de base, é a Tina Karu, que é uma russa, e a partir daí foi então desenvolvido outros tipos de trabalhos, justamente explorando cada cor de luz ou cada comprimento de onda. Dito isso, eu queria falar o seguinte, que esse assunto para mim foi um assunto tão palpitante, porque é uma coisa que você pode fazer tratamento sem destruir a pele, que no início desse ano eu publiquei um trabalho. Esse trabalho levou pouco mais de um ano para ser feito, quase 2 anos, e que aí a gente tem que fazer projeto, aprovar na comissão de ética, tem todo um passo a passo, né? Então eu fiz um trabalho justamente utilizando a fotobiomodulação. Dentro da fotobiomodulação, a gente pode ter desde placas como essa aqui. Essa placa é um protótipo que eu montei para esse trabalho que eu fiz, e eu vou explicar como que ela funciona. Eu vou ligar ela, então eu vou colocar o óculos de proteção.
Essa placa tem dois tipos de luz. Ai, não tá passando corrente aqui. Bom, enfim, eu não vou demorar não, porque isso aqui não tá passando corrente. Eu acho que não sei se a extensão tá funcionando. Então ela tem dois tipos de carreira de luz. Quando eu ligo essa plaquinha, aparece a luz vermelha e aqui não aparece nada, parece que está apagado. Deixa eu ver se eu tenho outra conexão aqui que eu queria mostrar. Por quê? Porque a gente trabalha tanto com luz visível quanto com luz que não é visível. Então a gente consegue fazer um mix de luzes para dar o efeito que a gente quer. Eu não estou conseguindo ligar. Bom, enfim, vai ficar para a próxima. A luz vermelha, ela é utilizada, luz, no caso o LED vermelho, ele é utilizado para cicatrização. Então, nessa placa aqui, eu fiz um estudo sobre estímulo neurovascular. Então, eu fiz esse protótipo, tá? Então, é uma placa mais simples possível. Essa placa ela tem baixo custo, então por isso que é interessante a gente fazer estudos com esse tipo de material, porque é um material que é possível de ser reprodutível, e aqui para o nosso meio ele fica bem em conta, porque hoje em dia esses LEDs, que são essas luzinhas daqui, eles têm um custo muito menor do que teve há anos atrás. Essa placa aqui ela combina luz vermelha, que é o comprimento 660, com luz infravermelha, que a gente não enxerga quando liga, que é o infravermelho 850. Então fiz um trabalho, publiquei um artigo com esse tipo de placa. Esse tipo de placa pequena é utilizada, por exemplo, para cicatrizar feridas de perna diabética, por exemplo, porque a aplicação dessas placas de LED, ela estimula a cicatrização, então as feridas vão fechando de fora para dentro e do fundo para cima. Então estimula bastante, ela não transmite calor, esse é um princípio básico da fotobiomodulação, é não transmitir calor. E aí estimula as células a se multiplicar, porque atua dentro da usina de energia das células, que são as mitocôndrias. Então as mitocôndrias das células, com a luz vermelha, elas são estimuladas e aí a partir daí as células começam a trabalhar melhor e aí fecha, no caso, as feridas. Esse tipo de placa, quando é montado com um LED azul, que é em torno de 410, 420 nanômetros de comprimento de luz, o LED azul é legal para candidíase. E uma coisa muito interessante, quando as mulheres estão amamentando, é comum aquelas rachaduras em volta do mamilo. Então, quando a gente usa o LED azul, a gente consegue cicatrizar aquelas feridinhas, pode até combinar com o LED vermelho, e aí você cicatriza aquelas eu não quero usar nome técnico, aí eu estou aqui pensando, aquelas feridinhas que dá por causa da amamentação sem usar nenhum tipo de medicamento. Então isso é bacana, porque a gente usa o LED, azul ou vermelho, a combinação dos dois ou um ou outro. Eu às vezes uso muito o azul, porque o azul ele é um pouco mais potente para levedura, para cândida. Então às vezes a boca do neném tem um pouquinho de levedura, e aí eu prefiro usar o azul, que ele ajuda a fechar sem precisar de usar remédio tópico, só com luz, tá? Depois dessas placas que são utilizadas para cicatrizar ferida, para esse problema da rachadura dos mamilos na amamentação, para o vermelho também, junto com o infravermelho, ele pode ser utilizado para cicatrizes. Então, às vezes a pessoa sofreu uma cicatriz, por exemplo, de uma queimadura, ficou uma cicatriz feia. À medida que vai fazendo a placa de LED vermelho ou vermelho com infravermelho, aquela cicatrização, aquela cicatriz que ficou feia, porque queimadura faz cicatrizes muito feias, elas vão melhorando ao longo do tempo. É claro que uma placa de LED, mesmo feita com as luzinhas de LED bem potentes, elas têm menos energia do que
que um equipamento que se usa num consultório, mas tem a facilidade da pessoa poder utilizar em casa. Então a mãe que está amamentando não precisa se deslocar para algum lugar para fazer o tipo de tratamento que eu vou mostrar agora com um próximo equipamento. É um equipamento maior, ele tem um número maior de LEDs e pega áreas maiores também. Então a mãe que está amamentando usa a placa de LED em casa, fica muito mais prático, certo? E funciona bem. A outra eu não consegui ligar, vamos ver essa daqui se está ligando, deve estar. Então eu liguei para vocês um equipamento já maior de LED. É um LED, esse aqui é um LED vermelho, mas esse equipamento também tem LED infravermelho e tem LED azul, tá? Esse vermelho aqui, eu utilizo ele para ajudar a cicatrizar o rosto, ele serve para estimular, para fazer um rejuvenescimento quando a gente está fazendo tratamentos seriados. Então eu posso fazer o tratamento com hidrafacial, que é a minha limpeza de pele com peeling, e finalizar com essa fotobiomodulação com esse equipamento. Ele está desligado, mas eu vou mostrar porque desligado até fica melhor de ver. Ele é bem maior, tá vendo? Então abrange, são 3 placas, ele abrange bem o rosto todo. Se tiver acne, dá para eu juntar com a luz azul, porque o azul, eu tô falando em cores, mas tudo isso é comprimento de onda, tá? Então o LED azul, ele serve para tratar acne inflamatória, porque ele é anti-inflamatório e também a própria bactéria da acne, ela fabrica uma substância que é fotossensibilizante. Então quando a gente coloca o LED azul, desse mais potente, estimula essa substância que as bactérias fabricam. Até quando a gente olha com o óculos e tira a foto, fica cor de rosa. Então aonde tem o Propione acne, que é a bactéria que acompanha as espinhas, a gente tem uma reação de luminescência cor de rosa. Então a gente vê aquele LED azul no rosto todo, geralmente na área do nariz aqui central, às vezes com a testa aqui, a gente vê pontinhos cor de rosa nos poros, que é onde tem a substância fotossensibilizante que a própria bactéria fabrica. Então o resultado é que a bactéria fabrica uma substância fototóxica para ela quando ativada com a luz azul. Então a gente consegue desinflamar as lesões de acne fazendo tratamento seriado com o LED azul. Esse assunto é um assunto tão bacana que quando eu escrevi o livro de acne, a gente vai fazendo pesquisa sobre o assunto, e aí eu percebi o seguinte: no Japão, na época que eu escrevi o livro, não se utilizava remédio via oral, tipo isotretinoína, que o nome comercial era Roacutan. Porque lá no Japão, eles preferiam fazer o tratamento com o LED azul, em vez de usar a substância fotossensibilizante, em vez de usar a isotretinoína, porque a própria lesão inflamatória já produz o fotossensibilizante necessário. Então é um assunto para mim assim super palpitante. Além disso, a gente tem outros tipos de dispositivos que se utiliza com essa finalidade de fotobiomodulação. Mas afinal, o que é a fotobiomodulação? Através da luz, a luz atravessa o tecido, a pele, por transiluminação. Até se a gente pegar uma lanterna e colocar assim na palma da mão, a gente vai ver que a gente vai enxergar a luz aqui do lado de cá, porque a luz tem essa capacidade de transiluminação. Então o LED faz essa transiluminação nos tecidos, ele banha os tecidos com luz e estimula as células de acordo com a cor ou comprimento de onda da faixa de luz. Agora eu vou pegar mais um aqui, que é um equipamento que se usa para queda de cabelo. Então, os primeiros equipamentos para queda de cabelo eram em formato de escova, era em formato de boné,
Mas hoje em dia já tem esse tipo aqui, que é em formato de capacete. Mas por que foi desenvolvido esse tipo em forma de capacete? Porque no caso do boné, né, que a pessoa coloca na cabeça o boné, o LED precisa de contato com o couro cabeludo para poder fazer a sua ação. A característica desse tipo de LED é que ele precisa de fazer o contato com a região. Desse equipamento aqui que eu mostrei, já pode trabalhar com um pouco mais de distância, porque a potência dele é maior e aí você consegue uma transiluminação uniforme, mantendo uma distância de cerca de 9 centímetros. Mas os de uso doméstico, é o caso do boné, ele funciona bem para os homens que têm pouco cabelo aqui assim nessa região, porque aí o LED fica aqui encostado na cabeça. Para nós mulheres que temos mais cabelo, e nesse período de pandemia muita gente teve queda de cabelo, seja por estresse, seja por problemas metabólicos, as causas são várias, se desenvolveu esse tipo de capacete que se a gente passar a mão aqui, ele tem, os LEDs são projetados para fora como se fosse um pente. Para quê? Para facilitar que quando a mulher coloque o capacete, você sente o LED encostando no couro cabeludo, porque precisa de encostar para poder fazer o efeito, tá? Nesse caso aqui, para estimular o couro cabeludo, o LED é vermelho. Deixa eu pegar o botãozinho que liga aqui. Então esse LED vermelho, ele vai estimular o couro cabeludo, tá? Ó, quando a gente não precisa nem de óculos, porque a gente não está enxergando quase nada do LED, só esse pedacinho aqui, ó. E ele está em contato com o couro cabeludo, que ele tem essas projeções para entrar em contato. Se eu tirar, ó, a gente vai ver que ele é todo forrado de LEDs vermelho, que o LED vermelho é um estimulante metabólico. Agora tem uma coisa interessante com relação à fotobiomodulação. Existem dois caminhos para a fotobiomodulação. Fotobiomodulação de estímulo, que é essa que a gente utiliza, tudo que eu falei aqui, placa de LED, esse tipo de equipamento que irradia luz, esse daqui que é o capacete. Então são LEDs de estímulo. Por que eles são LEDs de estímulo? Existe uma fórmula matemática que se calculou em relação à energia do LED. Quando essa energia do LED ela tem uma determinada faixa de intensidade, ela é bem baixinha, existe então a periodicidade, né, entre 5 e 10 joules aproximadamente, ele funciona como um estimulante das células. Agora, por outro lado, a gente tem todo um grupo de LEDs que são LEDs de inibição. Quais são esses LEDs de inibição? Aqueles em que a energia é mais alta. E para que se usa eles? Para tratamento de dor. Então hoje em dia já tem vários serviços, aqui no Rio, em São Paulo, em vários lugares do Brasil, que já está se começando a utilizar há um certo tempo o LED de inibição, que é aquele que tem mais energia na hora de ser aplicado. Agora, a dúvida essa semana foi com relação à verruga viral. A verruga viral, eu faço um tratamento aqui de fotobiomodulação, só que em vez de usar laser, eu já estou num patamar acima. Quando a gente já vai aumentando a energia com equipamentos maiores, a gente tem também outras indicações. Então, com esse equipamento aqui, eu utilizo o laser, aí já é fotobiomodulação com laser, tá? Ele é uma faixa de laser que é o neodymium, ele é invisível, mas ele tem esse laser point aqui só para eu saber onde é que eu estou trabalhando. Esse aqui é só uma ponteira para visualizar onde eu estou. Eu estou sem óculos porque o laser não está ativado, tá? Se eu ativar esse laser e pisar no pedal para ativar ele, eu já vou precisar de um óculos próprio para o laser de neodymium, tá? Então,
Deixa eu ver se eu consigo mostrar essa tela aqui para vocês. Ele é computadorizado, então quando a gente liga, a gente pode tanto usar ele para fazer um tratamento de fotorrejuvenescimento, com outros tipos de ponteira que ele tem, ou posso usar essa ponteira grande aqui. A diferença da ponteira é o tamanho do foco dele, que é de 6 milímetros, é um foco maior. Eu posso usar ela para fotorrejuvenescimento, com essa função de estímulo, tá? Eu posso usar para tratar micose de unha e posso usar para tirar verruga. A pergunta dessa semana foi com relação às verrugas. Por quê? Porque a verruga viral, até um certo tempo atrás, ela só era tratada com substâncias que queimavam a verruga. E às vezes levava mais de 30 dias para ir queimando aquela verruga, às vezes queimava o tecido em volta mesmo, protegendo. Então esse tipo de medicamento ainda existe. Mas só que quando a gente usa o laser de Miyagi, com essa função de verruga, para tirar verruga, com essa modulação de fotobiomodulação, o que a gente consegue? A gente consegue tirar a verruga sem queimar. Então, eu aqueço a verruga com o laser. É um aquecimento muito tolerável, porque ele é feito movimentos assim circulares e com energia baixa, que é energia de fotomodulação. A verruga vai aquecendo, aquele aquecimento se mantém. Eu muitas vezes acompanho até com uma câmera de termografia, que é para acompanhar a temperatura. E aí parece que eu não fiz nada. A criança, de um modo geral, sai daqui com a verruga plantar dela, parece que eu não fiz nada. Ao longo desse mês a verruga cai e não fica marca nenhuma. Então, para os meus jogadores de futebol, mirim é assim fantástico, eles adoram, porque eu explico do laser, eu mostro como é que é, eu mostro que eu não vou machucar, que eu estou aquecendo aquela verruguinha, e aí quando volta com um mês a verruga já caiu. Por que eu falo que isso aqui é uma fotobiomodulação? O que traz de diferente que não faz destruir? É isso aqui, ó. É a quantidade de joules que se usa com esse tipo de laser, que é 5 joules só. A duração do pulso, que é bem curtinha, 0,3 milissegundos, e os hertz, que eu posso modificar aqui, que são 4 hertz. Tá? Então é isso que diferencia, porque esse laser ele também é utilizado para tirar varizes. Então, por exemplo, a pessoa tem aqueles vasinhos no rosto, varizes nas pernas, ele também pode fazer, mas eu, como dermatologista, prefiro fazer as varizes do rosto, aquelas que a gente chama de telangiectasia. Então eu uso de energia 90, 95 joules, então é muito mais intenso, porque o objetivo é aquecer as hemácias e fazer com que aqueles vasinhos cicatrizem, tá? Eles fecham e cicatrizam. Nesse caso aqui, eu uso 5 joules só, às vezes para tirar uma verruga mais gordinha eu posso ir até um 8 joules ou 9 joules, mas é sempre uma energia baixa. Existe um cálculo de energia que é feito com aquele eixo XY, tá? Que a gente coloca, num lado a gente coloca tempo e outro lado a gente coloca energia. Então, quando a gente tem uma fotobiomodulação, a gente está bem no início da curva de tratamento, que é aquela curva que faz só efeito fotoquímico ali. Então, quando você usa a luz do laser, ele atravessa as camadas da pele, se espalha ali, reflete um pouco, por isso que a gente sempre precisa de óculos de proteção. Os óculos de proteção variam de acordo com o tipo de equipamento que você vai usar. Esse aqui é um óculos para o laser de Miyagi, esse aqui é um óculos verde,
que é para luz de LED ou luz pulsada. Todos esses óculos, eles são certificados, eles têm aqui escrito na lente deles a faixa, porque isso aqui é muito pequeno, não dá para mostrar na internet, mas aqui, ó, aqui tem a faixa de proteção do laser, tá? Aqui nessa lente tem a faixa de proteção da luz pulsada, esse aqui é de 190 a 1200 nanômetros, então ele pega um pedacinho do infravermelho também. E esse aqui tá bem pequeno, mas também tem a faixa do Neodymium Yaggi de proteção. Então precisa, por quê? Porque atravessa os tecidos, ilumina, espalha a luz e depois ela volta um pouco, ela reflete um pouco. Então a gente precisa para poder proteger a nossa retina. Então sempre na sala que tem LED, luz pulsada, laser, a gente tem sempre óculos de proteção para proteger os olhos, tá? E, bom, então eu para verruga, é justamente essa questão do aquecimento. Quando aquece, destrói o núcleo das células e aí a verruga cai, tá? Quando eu faço para tratamento de micose de unha, o objetivo desse laser é fazer o aquecimento em torno entre 37 e 40 graus, então sempre acima de 37 graus a gente tem a destruição de fungos e bactérias, e acima de 42 graus, 45, a gente já começa o aquecimento, é tão grande que já começa a destruir células que não é para destruir. Então, esse tipo de ponteira, ela tem um termômetro aqui, para a gente medir, para eu medir a temperatura, a energia que vai acumulando ali e se transformando em energia térmica, né, de calor, para trabalhar sempre com segurança. Se eu quiser mais segurança, vou fazer, por exemplo, um tratamento de foliculite da barba. Então eu coloco aqui do lado, eu monto uma câmera térmica e essa câmera térmica vai me dar o tanto de energia que eu estou usando na região. Para a foliculite da barba é muito legal, porque a gente tem dois caminhos na foliculite da barba. Ou você depila o pelo, e de um modo geral os homens gostam só de depilar essa região aqui do pescoço, a maioria, eles gostam de manter o pelo aqui nessa região, tá? Então quando a foliculite é nessa região, eu não vou depilar. Então eu uso a fotobiomodulação para desinflamar aqueles pelos e matar aquelas bactérias que estão causando aquela inflamação sem fazer depilação. Para uma outra coisa também que essa fotobiomodulação com laser é interessante é para nódulos de acne. Então eu já falei que com LED eu consigo desinflamar o rosto, mas ele é muito mais suave o efeito do que o efeito do laser. O laser, por ele ter outro tipo de comprimento de onda, que é o 1064, ele penetra mais. Então eu consigo tratar nódulos inflamados de acne, que é como se fosse o pessoal chama de uma espinhazinha sem cabeça, tá? Então eu trato com esse laser. De um modo geral, o adolescente precisa assim de umas 4 sessões ao longo do ano, desde que seja um acne inflamatório com poucos nódulos. Então a gente tem várias classificações de acne, né? Então tá inflamado, mas a família não quer que use isotretinoína, ou eu acho que eu posso tratar com laser sem usar isotretinoína, que tem os seus riscos também. Então eu uso o laser, que é um tratamento mais conservador, de um modo geral. São 4 sessões ao longo do ano e ele vai seguindo com tratamento tópico em casa, com medicações de fácil uso em casa, tá? O que mais? Esse laser também serve para foliculite da região da virilha. Na virilha, de um modo geral, a pessoa prefere fazer a depilação com luz pulsada ou com laser. Mas às vezes a pele negra ela só aceita determinados tipos de laser. E a pessoa só quer então fazer desinflamação e sem queimar a pele. E aí eu uso esse laser de Neodymium Yaggi também. Ele dá até um efeito levemente clareador, porque quando tem foliculite, que é a inflamação do pelo, a pele vai ficando mais escura. Então eu posso usar também
como é um tratamento mais conservador, posso usar também pele negra, tá? Sem queimar. O que mais? Tem mais alguma coisa, gente? Vocês têm alguma pergunta sobre esse tema? Porque é um tema assim bem amplo. A minha proposta aqui são fazer lives assim curtas com o básico, e depois, se vocês tiverem alguma dúvida ou pergunta aqui no direct, ou pode mandar pergunta pelo YouTube. Eu sempre recebo a notificação de perguntas pelo YouTube, ou então participar do nosso grupo Renove Sua Pele, que é um grupo de WhatsApp que a gente está sempre trocando informações ali, tá? Então o objetivo desse vídeo é informar sobre a fotobiomodulação, depois ele vai para o IGTV, vai para o YouTube. No YouTube, se vocês quiserem que sejam, sempre avisar cada vez que tem um vídeo novo, ativa o sininho, e se gostar do vídeo, curta, tá bom? E pode mandar perguntas por lá também, tá? Então eu acho que era isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu já falei de placa, falei do capacete, falei desse equipamento aqui grande, falei do laser. Então eu abrandi tudo que eu faço basicamente de fotomodulação, biomodulação aqui no consultório, tá bom? Eu vou agradecer de novo a participação de vocês, que eu fico muito feliz quando participo ao vivo. Eu vi todos os acenos aí. Hoje ninguém mandou pergunta ao vivo, mas não tem problema, porque é um assunto muito novo. Eu sei que as dúvidas a gente começa a ter à medida que a gente vai entendendo um pouquinho mais do assunto. Quanto mais a gente entende do assunto, mais dúvida tem. Essa que é a verdade. Então, um grande abraço para vocês, uma excelente semana para todos vocês. E eu estou aqui de novo semana que vem. Se tiverem alguma sugestão de tema, alguma dúvida, manda no grupo do Renove Sua Pele, que eu vou ter o máximo prazer de trazer aqui a informação que vocês estão precisando, tá? Beijo grande. Tchau, tchau. Até semana que vem.